Bem-vinda, minha amiga, no meu podcast totalmente voltado para carreira, empreendedorismo e ter aqui uma psicanalista do seu porte que está cursando um doutorado, que está com tanta história, bagagem para poder compartilhar conosco. É um prazer, é uma satisfação, mas vou deixar você se apresentar. Quem você é, seu nome, de onde você é, o que você faz. É uma satisfação estar aqui, Rodolfo, com você, nesse local aqui abençoado. Oh. Eu me chamo Maiara Eleutério, sou psicanalista, neurocientista, igual você falou, eu curso um doutorado em psicologia. O doutorado é em psicologia, só que a abordagem também é psicanalítica, dentro do doutorado. Legal. Eu moro em Divino, aqui pertinho. Pertinho. Sim. Tenho uma clínica onde eu atendo como psicanalista lá, só que eu atendo também online, pessoas do Brasil todo e do mundo. Que bacana. E a gente vai ter que falar um pouco sobre, porque eu acho que a psicanálise, né, ela é algo que é comentado há muitos anos, mas que se tornou muito forte ultimamente, principalmente no período da pandemia. Ou eu tô mentindo, né? Porque eu lembro que eu tinha uma colega que trabalha também com psicanálise e ela sempre falava assim: nossa, na pandemia eu nunca trabalhei tanto, o nome psicanalista nunca foi tão divulgado igual na pandemia. Também eu acho que graças às redes sociais também, né, que ajudou muito nos trabalhos e tudo, né? Sim, e isso se deveu, né, aconteceu o quê? Com a pandemia, os atendimentos se voltaram muito para o online. Então, as pessoas focaram muito nas redes sociais. E a rede social hoje é a maior vitrine de qualquer trabalho. Então, a pandemia, ela adoeceu as pessoas. A ansiedade aumentou muito depois da pandemia, né? E eu lembro que as igrejas fechadas, as pessoas falavam assim: tô doida para acabar a pandemia para a gente se abraçar novamente, para valorizar as pessoas. E não aconteceu isso. Não Depois foi, né? dela, parece até que o amor esfriou, a empatia abaixou e, infelizmente, a ansiedade e outros transtornos psicológicos vieram mais à tona. Então, as pessoas começaram a procurar por ajuda psicológica de todos os lados. A psicologia sempre foi bem mais conhecida. Uhum. Então, com a rede social estando mais ativa por conta das pessoas ficarem dentro de casa, a psicanálise e outras terapias ficaram mais conhecidas, sim. Acabaram ficando mais famosos, né? Sim. Eu acho que várias áreas, né? O mundo pós-pandemia, né? Parece até frase de videogame, o mundo pós-pandemia, ele se tornou um mundo muito diferente, né? Eu falo assim, com os novos hábitos que a população ganhou, né? De várias e várias coisas. Por exemplo, hoje a compra online é muito mais forte, né? O setor se adaptou muito mais. O consumo de internet em mídias sociais aumentou muito mais por grandes redes que surgiram na época de pandemia. TikTok, depois veio o implemento dos Reels, Shorts, dentro das duas plataformas YouTube, Instagram. Tudo isso daí também, né? Igual a gente falou, se tornou algo que modificou muito. Sim. Nossas vidas, o nosso ritmo de vida, a forma, né, que a gente pega e se estrutura eu falo assim, no pessoal, na realidade, sem ser no virtual. Às vezes a gente pega e consome muito um conteúdo, mas a nossa realidade é muito diferente de um conteúdo, né? E aí a gente está, às vezes, mais agitado, mais acelerado, mais estressado. Com certeza. Muita coisa, né? Com certeza. A gente deve falar mais pra frente, mas igual a psicanálise, ela trabalha muito com o inconsciente. Que é aquilo que a pessoa sente e ela não sabe o porquê, ou muitas vezes ela nem sabe o que está sentindo. Então, a rede social em excesso, ela ativa gatilhos inconscientes. Então, a pessoa não percebe como que aquele excesso está fazendo mal para ela. Por quê? Inconscientemente, ela vem com a comparação. Um dos piores males é a comparação. Porque aquela vida perfeita de internet não existe na vida real. Aquela pele perfeita de internet, aquele casamento perfeito, não existe na vida real. Aquele estilo de vida que a pessoa demonstra, né? Sim. Acordei 3 horas da manhã feliz, rindo, saltitando.
Olha só os benefícios que eu tenho aqui, né, de trabalho, como que a minha vida é perfeita, tô curtindo os melhores lugares, e a gente Sim. sabe que aquilo dali não é da forma que é aplicada, em nenhum dos casos, nunca é, né? A gente trabalha muito com empreendedorismo aqui, e às vezes a gente vê grandes empresários de mídia social que são muito bons vendendo, mas às vezes as pessoas acabam caindo em algumas malícias da internet que não existem, né? Eu falo que a única forma de você se tornar um empresário bem-sucedido é trabalhando muito, muito, e mais do que qualquer outro funcionário, porque você que está na frente do seu serviço. Então, estrutura, trabalho. E lá, às vezes, eles acabam apresentando um estilo de vida do acordei 9 horas da manhã, fui para academia, cheguei na empresa meio-dia. Mas a gente vai chegar nessa parte aí. Vamos pegar pelo início. Vamos. Né? Você, sempre de Divino, da cidade de Divino, das roças de Divino, de onde você é ali, aonde você estudou, foi em Divino mesmo, você saiu para fora na época do seu médio. Eu falo que é uma época muito importante na vida da gente. Pois é a época que a gente decide sobre tudo aquilo que a gente está querendo seguir, né? Se a gente vai estudar ou não vai, se a gente vai trabalhar ou não vai. Então conta para nós, Seba, esse pouquinho. Tá, vou contar até a parte que eu comecei a primeira graduação, tá? A graduação. Eu nasci em Piraí, Rio de Janeiro. Passei a minha infância até os 10 anos em Volta Redonda. Uhum. E eu amava. Sempre fui muito estudiosa. Estudava numa escola pública chamada Mário Villani. E aí mudei para Divino quando eu tinha 10 anos de idade. Fui para a escola pública chamada Pedro Paulo Neto. E sempre fui muito estudiosa, nunca fui muito boa com matemática, mas incrivelmente eu tirava nota boa em matemática. Sempre gostei de português, redação, escrita. E fui crescendo. Quando eu tinha mais ou menos 12 anos, eu desenvolvi um problema de coluna muito grave. Olha. Eu tinha uma falta de ar insuportável. E eu fui em vários médicos e tive vários diagnósticos errados. O mais errado foi um que falou que minha perna era muito maior uma da outra. Então me passou uma palmilha muito alta, de mais de 3 centímetros de altura. E eu lembro que quando eu usava a palmilha dentro do sapato que eu ia pisar, doía mais ainda. Eu gritava de dor. Até que minha mãe me levou num médico muito bom e ele descobriu que o que eu tinha era o quê? A minha coluna apertava o meu pulmão. Uhum. Então, me dava essa falta de ar por conta dessa má estrutura que ela tava. E eu era uma pessoa torta. Eu andava com meus joelhos muito, muito dobrados e a minha coluna era muito para baixo. E eu sentia essa falta de ar. Então, imagina uma adolescente de 12 anos com essas características, o tanto de bullying que não sofreu, né? Nossa Senhora! Imagina. Aí tudo, de ser eleita mais feia da sala, de tudo quanto há que se imaginar. Bombardeada de bullying, de apelidos. Não tinha esse negócio de ser... como é que eu posso dizer assim? Ainda mais naquela época, né? Que não era tão comentado, né? Assim, bullying igual hoje, né? A gente toma muito cuidado com o que vai falar. Nossa Senhora, imagina. E aí, quando eu tinha 14 anos, foi feito um colete pra mim. E eu lembro que eu falava assim, eu quero operar. Não sabendo o risco de uma cirurgia de coluna, né? Eu com 14 anos. E o médico falou assim, Maiara, se você operar, corre o risco de você ficar paralítica ou paraplégica. O colete consegue te curar até os 18 anos. Então, foi feito esse colete quando eu tinha 14 anos. Quando eu ia virar para 15, eu já estava usando o colete. Ele pegava mais ou menos da altura do meu queixo e ia abaixo do meu quadril. Pra você ter uma ideia, eu não conseguia sentar no vaso sanitário de colete. Eu sei qual colete que é, né? Eu sou formado em fisioterapia. É um colete muito usado até nos dias de hoje, apesar que tem outros meios, né? Mas em casos graves, muito usado até hoje. Isso. A estrutura do meu era um pouco diferente dos que você vê hoje, porque o meu não era somente aquela risca de alumínio. Além da risca de alumínio, ele tinha também... Porque aqui você sabe que é gesso, né? Uhum. Ele tinha também uma faixa de gesso grandona, que cobria o meu peito, mais ou menos 20 centímetros. Então, ele me machucava muito em época de calor. E eu usei ele 3 anos. Aí já era outro tipo de bullying. Aí já era armadura de São Jorge. Só que, engraçado que eu não lembro de sofrer com esses bullying na época. Hoje eu sei que eram muito pesados.
E eu tinha um sonho, nessa época, de ir pro exército. Uhum. Quando eu descobri o problema na coluna, que eu usei o colete até os 18, eu sabia que esse sonho tinha sido jogado por água abaixo, porque eu poderia passar em uma prova teórica, escrita nisso. É teórica mesmo, né? Teórica. Mas jamais passaria na prova prática. Quando eu formei, eu estava com quase 18 anos, que eu fui começar a universidade, eu fiz um vestibular para Direito. E eu passei muito bem, eu ganhei 50% de desconto. Só que ficaria muito caro mesmo com esses 50% de desconto, por causa da van também. E aí, porque era o que mais aproximava com o que eu queria, que era ir pro exército. Aí, desisti. Minha mãe falou assim, Maiara, pra você não ficar sem fazer nada que você gosta muito de estudar, e eu gostava, tá? Uhum. Faz uma faculdade de professor. Aí eu falei assim, mãe, faz letras. Eu falei assim, letras não. Aí eu falei, então faz alguma coisa. Fui pesquisar lá, tinha parte lá tinha curso técnico também, de técnico de enfermagem. Assim, não dá pra mim não, como é que eu vou ver vomitado, sangue? Cada um tem seu dom, né? Trabalhar na área de saúde. Cada um tem seu dom. Aí eu pensei, pedagogia, porque pedagogia tem várias outras áreas. Eu posso trabalhar em secretaria de escola, Sim. eu posso trabalhar... Aí eu vi lá psicopedagogia, que eu amava criança especial, porque eu não era uma criança especial, mas eu passei por um período, né? Eu vi lá também que eu podia mexer com gestão escolar. Eu vi várias alternativas dentro da pedagogia. Tinha até pedagogia empresarial. Psicopedagogia empresarial. Aí eu assim, esse aqui que eu quero. E eu pensei, então já que eu tô fazendo um curso de pedagogia, mãe, o que você acha melhor? Eu fazer em Carangola ou eu fazer aqui mesmo? Tinha acabado de abrir o polo lá. E eu acho que minha turma foi a terceira do polo, que é uma faculdade à distância, EAD. Só que o curso que eu fiz, por ser uma das primeiras, eu acho que a minha foi a terceira turma mesmo. Era semipresencial, eu tinha que ir toda quinta-feira. E eu ia toda quinta-feira e eu amava o curso de pedagogia. Teve uma vez lá, que a gente estava numa palestra, que é muito importante a gente participar de palestra por causa de horas, né? Extracurriculares. Você Faltar tem que uma hora, a gente não 200 forma. horas extracurriculares, eu acho, no mínimo, né? Pra poder pegar a informação. Se faltar uma, a gente não forma. Aí eu tava lá numa palestra e eu não lembro o perfil da mulher, mas eu lembro claramente da fala dela. Ela falando de mestrado na Argentina. Eu nem sabia para que lado ficava a Argentina, que geografia também nunca foi meu forte. Eu sei que aquilo me encantou tanto, ela falando, e ela ainda falou assim na palestra, o mestrado na Argentina é bom, que acontece muita troca cultural, a comida de lá, a carne argentina, que eu acho que é picanha, a picanha argentina, e ela ainda falou assim, só que a revalidação é muito difícil. Mas é muito possível. Porque a revalidação seria o estudar lá e pegar o estudo de lá e ganhar autorização para trabalhar aqui. Exatamente, para exercer aqui. Tem que ser revalidado aqui no Brasil. Por uma universidade que tem aquele curso que você fez fora. E aí eu lembro que eu falei assim, eu nem sabia para onde ficava a Argentina, nem que mestrado que eu queria, mas eu lembro que eu falei assim, eu vou fazer mestrado na Argentina. E eu falei isso um monte de vezes. Você tem uma ideia, eu falei isso... Meu marido estudou comigo. O fundamental e o ensino médio todo. Até com ele eu cheguei a falar que eu ia fazer mestrado na Argentina. Homem que a palavra tem poder. Na psicanálise a gente fala muito do poder da palavra. E isso é bíblico. E aí formei a pedagogia. Ingressei logo o curso de psicopedagogia. Uma pós-graduação de psicopedagogia. A distância também, essa pós? A pós também foi à distância. Durou 1 ano. O curso durou a faculdade foi 4 anos. Eu formei com 21, já ingressei no psicopedagogia e terminei psicopedagogia com 22. E o curso era à distância, mas eu fazia muitos trabalhos, eu fazia TCC, fazia aqueles relatórios de estágio para pessoas que faziam faculdade até em federal. Eu fiz muito trabalho para os outros e eu acho que isso me deixou mais... envolvida ainda no assunto, né? Porque a gente, quando vai fazer os trabalhos, né? De ensino superior, a gente acaba lendo muito conteúdo, mas muito mesmo, né? Para pegar artigo científico, livros, a gente consome muito conteúdo da área, né? Sim, e eu tô com 35. Eu, com 19 anos, quando eu comecei a fazer os trabalhos, não tinha essas tecnologias, o chat GPT, nada disso que tinha hoje. Eu lembro que tinha as enciclopédias, a gente tinha os livros.
E aí eu formei psicopedagogia e nessa época eu passei num concurso para mim trabalhar como agente administrativo do CRAS na minha cidade. Era uma vaga, eu passei em primeiro lugar. Eu tinha 22 anos. Só que não tinha concurso na minha cidade dessa área que eu formei, da pedagogia. Uhum. E aí eu fui trabalhar lá. Nossa, mas eu odiava meu emprego. Eu odiava meu emprego. É muito difícil a gente estar num trabalho que não se adapta a gente, né? Como é que pode, né? Muito difícil, é muito meu Deus. difícil. E nessa época do CRAS, eu desenvolvi alopecia areata. E eu não sabia que era por conta do emprego que eu não gostava. Eu não sabia. Tava eu com uns buracão na minha cabeça sem cabelo. E eu não sabia. No estresse de trabalho, você acha? No estresse, com certeza. Hoje eu já me diagnostiquei na Maiara dos 19 anos. Você mesmo falou assim, isso daqui tá acontecendo, ó, por causa disso. Não, eu diagnostiquei a Maiara de 19 anos. Nossa, de 19. A de 19 anos, de não sei quantos anos atrás. Eu sou péssima em matemática. Eu já falei, Rodolfo. 16 anos atrás. Isso, 16 anos atrás. Aí começou a me dar aquilo, eu tinha acabado de fazer uma progressiva. A dermatologista falou que era progressiva. Aí eu nunca mais fiz. Só que parou de cair meu cabelo porque eu saí desse emprego. Como que eu saí desse emprego? Veio o concurso público na cidade de Orizânia. Uhum. E aí já tinha a minha área que eu tinha acabado de formar. Tinha 10 vagas para professor e tinha uma vaga para analista da educação básica. Cheguei perto da minha mãe, vou fazer o concurso. Aí ela olhou o edital, aqui, Maiara, faz de professor, que é 10 vagas. Disse, não, mãe, vou fazer para analista. Não, Maiara, é uma vaga só. Doida pra você ser professora. Porque ela queria uma coisa certa, era 10 vagas. Aham. Eu disse, não, mãe. Mãe, olha, Deus abençoou que eu estudei e passei no concurso do CRAS com uma vaga. Se for da vontade de Deus, eu vou estudar. Eu vou passar nesse também. E fiz. Gente, a minha fé naquela época era incrível. Glória a Deus. E fiz o concurso e foi de Deus uma coisa muito interessante. No concurso que eu passei do CRAS, que tinha sido um ano antes, eu tirei quase 90. Uhum. Nesse concurso de Orizânia, que é o que eu muito queria para mim sair do CRAS, eu tirei 55 pontos. 55. Por 6 pontos a menos, eu nem passaria. Aí, quando eu vi a pontuação, 55 pontos, eu abri a boca a chorar. Eu não vou conseguir. Assim, gente, e agora? Chorei. Só que aí, depois de tanto chorar, eu me levantei, orei, eu sozinha em Deus. Uhum. Ninguém escutou minha oração. Falei assim, Senhor, o Senhor sabe como que eu estudei para esse concurso. O Senhor sabe que eu me esforcei muito. Se for da tua vontade desse emprego ser meu, para que eu venha amar ele, que eu venha, meu Deus, ser realizada nele, ajudar pessoas, que o Senhor abençoe, que com essa mixaria de ponto eu fico lá em cima. Mas se não for da tua vontade, consola meu coração. Fui orando assim vários dias sem ninguém saber. Nem o meu namorado, que na época hoje é marido, sabia. Uhum. Quando eu fui olhar depois da classificação, já tinha passado dias, quase um mês. Eu estava em segundo lugar com 55 pontos. Olha só. Por quê? O concurso estava tão difícil, a prova, na verdade, estava tão difícil que somente 4 pessoas passaram. Conseguiram a nota mínima para passar. De 50 para cima. O primeiro lugar tinha ficado com 62. O segundo lugar, que foi eu, fiquei com 55. O terceiro, acho que 53. E o quarto com 50. Somente 4 passaram. E aí eu comecei a mudar a oração. Falei, Senhor, se for a tua vontade esse emprego ser meu, que o Senhor arruma um emprego melhor pro tal do Carino. Era o primeiro colocado. Senhor, mas não dá acidente pra ele, nada de mal pra ele não, Senhor. Abençoa ele mais ainda, um emprego melhor ainda. E aí o tal do Carino desistiu, assinou lá o termo de desistência, me chamaram. Então, do segundo lugar, eu fui para primeiro. Só que aí eu levei o certificado que eu já tinha. A faculdade tinha uma pós. Uhum. Então, eu subi muita pontuação. Eu fui para 62 também. Só 62. que o cara... 62 pontos, de 55 e 62 com os certificados. Tinha de informática, tinha de pós, tinha da faculdade. E aí, fui para primeiro lugar. Hoje, eu sou a única pessoa efetiva nesse cargo lá. Só que eu tô de licença sem vencimento. Só para mim exercer a minha função de psicanalista. E através daí, né, de eu entrar por Orizânia... Até hoje você tá fichada lá. Eu sou efetiva. Você é efetiva lá, mas efetiva. você tem uma licença para poder trabalhar com outra área.
Quando eu fui fazer o mestrado, eu tirei uma licença com vencimento. Eu recebia mesmo fazendo um curso, porque é nosso direito, servidor público. Agora, eu quis exercer a minha profissão só de psicanálise. Aí eu tirei uma licença sem vencimento, ou seja, sem remuneração. Eu posso voltar quando eu quiser, mas eu creio que o senhor não vai querer que eu volte. Eu creio que ele vai me usar agora só na psicanálise. Eu vou fazer 2 anos que eu tô de licença. Que bacana. Não, dessa outra eu sabia que tinha, né? Meu irmão tem a dele até hoje, ele também trabalha O efetivo tem muita segurança, graças a Deus. Isso, mas eu não sabia dessa outra, né? Porque que é pegar e poder deixar de lado, vou viver minha vida, depois eu volto que tá meu lugarzinho. Você não recebe. Mas mesmo assim, uma segurança muito uma grande, segurança. né? De, tipo assim, tudo que der errado, eu volto. Sim. Aí, vou continuar os desafios, tá? Quando eu entrei lá, eu era uma menina de 23 anos, num cargo que eu nem sabia o que fazia. Eu olhei lá no edital, analista de educação. Eu gostei do nome, analista. Olha como é que eu inconsciente. Hoje eu sou uma analista 2 vezes. Gostei do nome analista e tinha lá, desenvolver projetos. Eu sempre gostei de desenvolver projetos. Quando eu cheguei lá, eu descobri que o analista da educação básica é um supervisor escolar. Então, eu ia supervisionar, antes era 9, agora são 11. 9 escolas rurais, mais de 40 professores. E eu tinha 23 aninhos. Então, eu tive muitos desafios, inclusive dos professores, que... Aceitar aquilo dali, né? Exatamente. Bem mais velhos do que eu, aceitar aquilo. E olhar assim, às vezes, e falar assim... que essa menina tá do lado de fora da sala de aula aqui? E eu com 23 anos tinha cara de 18. Então. E aí começaram a me questionar se eu tinha pós de gestão escolar para mim estar exercendo o cargo. Sendo que o concurso não pediu. O concurso pediu faculdade de pedagogia com habilitação. A minha faculdade tinha habilitação para supervisão. Vem escrito desse jeito, habilitação para supervisão. Só que assim, eu bem fazer uma pós-graduação disso, gestão escolar, supervisão e orientação. No mesmo ano que eu entrei em Orizânia, com 23 anos, eu comecei uma pós lá em Muriaé. Essa foi presencial, em Muriaé. E ela durou só 6 meses, foi muito rápido, eu consegui concluir ela em 6 meses. Aí eu tava já com a faculdade, com a pós de psicopedagogia e com a pós de gestão. Só que eu não gostava de supervisionar os professores. Eu nunca gostei de cobrar. O supervisor, você trabalha, então, diretamente não com os alunos, não. Você trabalha com os professores. Exatamente. Bacana. Eu não gostava da parte de cobrar. Mas todos os supervisores da escola, eles são para os professores, não são para os alunos. Não. Quem supervisionar aluno é professor. E tem o coordenador também, né? O supervisor supervisiona o professor. Ah, sim. E o inspetor? Inspetor escolar? Nas escolas tem inspetor, não? Tem, não? Não. Tem, pelo menos, né, da prefeitura. É o diretor, vice-diretor, supervisor e, às vezes, tem coordenador. Não, eu acho que é porque também tem muito tempo que eu saí do ensino médio. Eu lembro, tem uma vaga memória aqui na minha cabeça que tinha às vezes falava assim, o inspetor vai vir. Eu ficava assim, gente... E o inspetor deve ser pior. Eu acho que o inspetor deve ser... Ah, tá. Deve ser o pessoal da superintendência. Ah, sim. Eu lembro que eles falavam, o inspetor vai vir. Eu falava assim, meu Deus do céu, quem que é o inspetor? É da superintendência. Aí é o chefão mesmo que vai lá. Entendi. Aí, eu não gostava de supervisionar. Por quê? Eu gostava de tudo. Eu gostava de mexer com os projetos, com coisa assim, mas a parte de corrigir diário e de cobrar plano de aula, eu não gostava, principalmente de cobrar plano de aula. Eu sempre levava uma colega que tinha cara de brava. Pra poder fazer esse serviço pra mim, eu sei que vai dar bronca no pessoal. Só de estar perto eu colocava mais respeito do que eu. Aí eu comecei a fazer 2 coisas. A me aperfeiçoar por conta própria mais com sistemas, que é uma coisa que pouca gente gosta de mexer. Muito pouco. Que é os sistemas que traz os recursos da educação, né? E eu comecei também, a secretária autorizou na época, a trabalhar com psicopedagogia lá no setor de educação. Eu montei uma sala muito linda, cheia de coisas lúdicas, de colorido, brinquedos. Ah, legal. Esse colégio que você trabalhou era um colégio de prefeitura. Ele não era um colégio do estado. É prefeitura. Só que eu trabalhava... Sim. Eu nunca trabalhei em escola. Era setor de educação. Porque na zona rural não tem diretor.
Então, o supervisor vai em todas as escolas rurais. Sim. Aí Não, estou não. explicando. É raro, né? O local que tem na escola rural que tem um diretor, né? Sim, é muito pouquinho aluno. Tem que ser muito grande a zona Sim. rural, né, para poder ter. Eu acho que ali em Fervedouro, só o Colégio de Ribeirão, em todo o município, que tem o seu próprio diretor, eles têm até o ensino médio lá. Mas é raro, muito raro, muito raro. Orizona é muito pequeno. Orizona é pequeno, né? 8.000 habitantes. A minha cidade tem 21.000 habitantes. Aqui tem quanto? Aqui, bom, eu sou de um distrito, né? Distrito é chamado Ponte Alta. Aqui a gente é 1.000 habitantes. Ah, tá. Mas a gente tem nosso próprio colégio, com o próprio diretor. A gente tem essas regalias, porque a Ponte Alta ela está localizada num ponto muito estratégico, né? Entre grandes cidades, né? A gente está entre São Francisco, Fervedouro, Divino. A gente pertence a Carangola, né? Então a gente é um dos maiores distritos. Alvorada é maior que a gente, mas a gente está entre os maiores distritos de Carangola. Sim, aqui é muito estruturado e bonito. E facilita quando a zona rural tem o diretor lá, né? E o supervisor. Sim. E aí eu comecei a atender as crianças como psicopedagoga também, dentro do meu cargo e na minha carga horária. E eu comecei a me apaixonar pelo atendimento. Uhum. Eu comecei a ver que aquilo realmente era meu dom. Eu atendia somente crianças e adolescentes com algum tipo de dificuldade de aprendizado. Só que eu comecei a ver que aquilo realmente era meu dom. E eu via a melhora das crianças, eu via as mães falando assim, nossa, meu filho melhorou depois que foi aí. Então aí começou essa paixão pelo atendimento. Psicologia nunca me chamou atenção. Uhum. Nunca foi uma opção para mim. No ano de 2013, tinha uma novela passando no Brasil que chamava Cuidado com o Anjo. É uma novela mexicana. Já ouviu falar? Lembro sim. Da Manu, João Miguel. Eu não assisti, eu só lembro. Nunca fui muito bom com televisão, mas a minha irmã assistia tudo, então aí eu lembro dela vendo. Eu assistia também com a minha falecida avó. Eu amava novela mexicana. Hoje, eu fui tentar ver uns vídeos, é muito sofrimento, não dá pra ver não. Aí, o João Miguel, que era o ator, o personagem principal do William Levy, ele era psicanalista, ele era médico, psiquiatra, mas na novela ele atuava mais com a psicanálise. Tinha o divã lá, ele fazia hipnose, e eu não sou a favor de hipnose. Ele fazia hipnose, e eu fui pesquisar, eu sempre fui curiosa. O que é psicanálise? O que é isso? Na época, 2013. E eu amei as informações. Então eu comecei a me apaixonar pela psicanálise por causa da novela Cuidado com o Anjo. E aí eu vi, né, lugares que podia ter curso, aí era tudo à distância, eu já não queria fazer algo que era tão novo para mim à distância. E em 2016, teve lá em Orizânia uma escola superior de psicanálise que era de Vitória, Espírito Santo. É muito comum acontecer pós-graduações em locais fora da cidade, sabia? Onde, por exemplo... Não sabia. Por exemplo, uma pós-graduação do Espírito Santo, uma vez por mês, vim para São João. Alugar uma sala lá, ou na própria escola estadual, eles juntar uma turma e dar uma vez por mês o curso lá, de forma intensiva, o dia todo ou durante 2 dias. É muito comum acontecer isso. Que bacana. Mas é algo específico da psicanálise ou de todos os cursos? De qualquer curso. Eu conheço uma pessoa que uma vez por mês, duas vezes na semana, que eu acredito que é sexta e sábado, ela vai para São João para fazer uma pós-graduação na área de fisioterapia. Olha só. Vários cursos faz isso. E em 2016 já fazia. Eu não sei porque é engraçado, né? Eu não tenho pós-graduação, nunca... porque eu sempre fui muito decidido do que eu quero, né? Uhum. Então, meu irmão tá lá no doutorado dele lá, e grandão. Eu sempre imaginei, assim, dentro da minha realidade, de me reconhecer, né? Eu sempre fui uma pessoa que gosta muito de ter esse autoconhecimento das coisas que eu gosto, do prazer que eu tenho de viver, né? Fala que essa vida é muito boa e passa muito rápido, então a gente tem que aproveitar ao máximo. Então acaba que eu não sei por causa disso. Entendi. Mas aí apareceu lá em Orizânia, juntou turma, juntando com o pessoal de Carangola, umas pessoas de Divino, e a maioria não era de Orizânia não, tinha algumas de Orizânia, e tinha 2 padres que eu acho que eram de Matipó, ou de Caratinga. Uhum.
Era mais ou menos umas 4 ou 5 cidades que ia para Orizânia uma vez por mês durante um dia inteiro mesmo, era intensivo, para fazer o curso presencial de psicanálise. E essa parte teórica durou 2 anos, 24 meses. Depois da parte teórica, nós tivemos a parte prática, onde foi feito o estágio. O meu estágio eu fiz até em Divino. Na época eu aluguei a sala do Cirlon, psicólogo lá. E eu atendi 3 pessoas como estágio, né? Uhum. Foram meu paciente. E aí a supervisão, nós íamos para São João do Manhuaçu relatar como foi o atendimento daqueles pacientes, né? A supervisão é muito importante. E o atendimento também, porque quem faz psicanálise tem que fazer o tripé psicanalítico, que é a teoria, a supervisão e a análise. A gente também consultava lá, em São João. Sim. Durante um ano. Ao todo, meu curso durou 3 anos. Eu formei em 2019. Eu achava muito legal quando minha amiga Laís falava assim, não, eu tenho que estar fazendo mensalmente ali a minha análise, tá, com outro psicanalista. De estar buscando sempre o outro, de estar fazendo a terapia dela também, né? É terapia que fala quando a pessoa busca, né? Então, ela falava que ela estava sempre tendo que buscar, tinha o que atendia ela. Sim, a gente faz supervisão. Eu dou supervisão para psicanalistas e psicólogos e de vez em quando eu faço também. Aí é assim que é a minha trajetória nessa área profissional. Aí você chegou lá. O bom que foi na cidade que você já trabalhava, né? Então foi fácil só que o eu ia acesso. nos sábados. Eu trabalhava 3 vezes na semana. E já tinha alguém que trabalhava com a área de psicanálise em Divino? Ou ainda não existia? Era um mercado assim que você foi pioneira pela época? Ou já tinha outros que já executavam com a psicanálise? Porque psicologia, você falou, né? Já era algo mais popular, já trabalhava mais tempo. Mas com a psicanálise já tinha específico em Divino ali para buscar atendimento da população por dia? Ou você foi a primeira? Não, já tinha, sim. Já tinha umas duas mulheres que trabalhavam com psicanálise. Ah, sim. Então não sei só. Mas eu fiquei eu fiquei sabendo bem depois que eu já era formada. A outra, eu sabia. Sim, entendi. Já tinha. E aí você começou, né? Formou. Formei, comecei a atender e os atendimentos vieram por própria indicação dos meus pacientes que tinham sido do meu estágio. Isso que é muito legal. E também as minhas colegas que me viam no curso, ver o meu jeito, a ética, também já começaram a indicar. No estágio, eu já peguei pacientes muito difíceis, né? Eu peguei pacientes muito suicida mesmo, pacientes com trauma de abuso sexual. Então, nos primeiros atendimentos, eu já não estava assustada. A experiência já tinha sido forte. Já tinha sido forte no próprio estágio. E eu estava supervisionada, muito bem supervisionada pela... E aí, eu vou te falar com você, né? Você tocou em alguns assuntos, né, que são muito críticos, né, na vida de um ser humano. E ele não afeta apenas a pessoa, mas a que tá, né, com com esse estado, né? Eu acho que pode ser usada a palavra, igual você falou, da pessoa que está no suicídio, de abuso sexual. Mas quando você está recebendo toda aquela carga de informação dela, costuma afetar também você ou não? Por exemplo, a pessoa ela pega e ela procura você com essa tendência pro suicídio. Idealização. Isso. E aí ela... você vai tratando ela e você vai vendo que aquilo dali vai aumentando, né? E por mais que você tenta resolver, né, e ajudá-la, e ela ainda continua. Você se sente sobrecarregada de não estar conseguindo ajudar ou não, né? Porque as escolhas sempre vai ser da pessoa. Então, assim, mas se a gente der uma abertura, ela pode também pegar e machucar um pouco a gente, né? Da gente tá falando assim, será que o serviço que eu estou fazendo está sendo bem feito?
por que ela não tá melhorando, né? Quantas vezes que eu tava trabalhando na academia com pessoas que acho que assim vai ficar mais fácil da gente pegar e você entendeu, acho que o que eu tô querendo. De eu pegar e falar assim, nossa, aquela mulher não tá emagrecendo, por que ela não tá emagrecendo? Será que é o meu serviço que não tá bom? Será que se fosse outro profissional atendendo, ela estaria melhor? Ou quando você trabalhou assim, nunca passou por isso na sua cabeça, de às vezes pegar uma pessoa que tá com, nem igual ela falou, buscando algo grave na vida dela? Muito interessante sua pergunta. Pra te falar a verdade, Rodolfo, eu não tenho essa sensação de pegar peso pra mim, não. Uhum. Eu tenho um costume que eu sempre oro, entregando meus pacientes a Deus e pedindo que Ele envie até mim pessoas que Ele realmente vai me capacitar a estar ajudando aquelas pessoas. E eu sempre falo com Deus também para as pessoas saírem da sessão mais leve, mas que nenhum peso fica sobre mim, não. Uhum. Eu sou uma pessoa que faço, né? Eu faço terapia, de eu consultar desde criança. Desde criança eu já consultei por causa de uma dor de barriga que eu ia tirar C e acabou que eu não tirei C nada. Autocobrança. Na adolescência, depois para tirar carteira, depois para formar psicanalista. Então, eu sei que no processo terapêutico depende muito mais do paciente do que do profissional. Sim. Quando o paciente chega até mim, eu sou uma psicanalista que eu chamo a atenção do paciente quando precisa, tá? De um jeitinho, com amor, mas eu chamo. Quando o paciente chega até mim, eu explico como funciona, eu pergunto se ele se identificou, porque se não tiver tido também a identificação de cara, não funciona. Como é que você vai abrir o baú do seu coração, que é um tesouro, para uma pessoa que você não sentiu segurança? Ou para uma pessoa que você não identificou com o jeito dela? Não funciona. Acaba sendo um dinheiro jogado fora. Então, eu explico tudo isso para os pacientes. E à medida que vai acontecendo coisas que, infelizmente, é frustrante, a gente fica com uma sensação tipo assim, poxa vida, fulano não seguiu meu conselho, poxa vida, fulano voltou com um ex-tóxico, poxa vida, fulano fez isso. Mas acaba sabendo separar, porque são muitos pacientes. Eu acredito que eu já passei, eu tenho certeza, eu já passei da casa dos 1000. Então, não dá pra ser uma esponja, para pegar o problema do outro. A gente nem consegue ajudar se a gente acabar. Na psicanálise, tem a transferência e a contra-transferência. A transferência é o sentimento do paciente por mim. A contra-transferência é o meu para o paciente. Então, se a contra-transferência for muito, ela interfere no processo de cura dele, do paciente. Aí tem que entrar a supervisão. Só que quando a gente, tem a maturidade profissional, a ética, a gente consegue sim separar e não fica sobrecarregado nem se culpando com o sucesso ou não sucesso do tratamento do paciente. Legal. Dá uma palhinha pra gente do que é psicanálise, porque eu tenho várias perguntas pra você, mas fala pra nós. O que é a psicanálise depois que você se formou desse curso? Ou se você fosse falar pra gente o que é psicanálise, como que você descreveria? Freud fala que a psicanálise é a cura pelo amor. Mas a psicanálise é o quê? Ela estuda o nosso inconsciente. Você sabe o que é o inconsciente? O inconsciente seria a parte que a gente... como é que eu posso falar, né? A gente usa algumas formas. Talvez eu possa ter um pouquinho de dificuldade na hora de falar, né? E você vai me corrigir se está certo. Não tem problema, não. Tem o inconsciente, tem o subconsciente, né? E tem a nossa consciência, que é aquilo que a gente está lidando agora. Acho que Freud vai ser o que vai trabalhar mais a parte de subconsciente também, né? Foi o pioneiro a usar a palavra subconsciente. É um negócio assim. E seria a forma que a gente processa sem estar na nossa atividade, mas influencia aquilo que a gente está vivendo nesse momento agora. Né? Por exemplo, agora eu estou pegando e estou conversando com você. Mas o meu inconsciente, o meu subconsciente está processando várias coisas que influenciam no meu consciente. Ou não, me corrija. Eu gostei do seu raciocínio. Me corrija, mas ele está intimamente influenciando aquilo que a gente está vivendo no momento. Completamente. Isso. Porque o inconsciente, ele ocupa mais de 85% da nossa mente. Isso. Para você ter uma ideia, então, menos de 15% da nossa mente é consciente. É muito pouca. Mais de 85%, tem algumas pesquisas que falam até 92%.
é inconsciente. E o que é ele de uma forma bem clara para leigos? O inconsciente é aquilo que eu sei, mas não sei claramente que eu sei. Por exemplo, Rodolfo, você acordou num dia normal. Supondo que você acorda saltitante. Você acorda todo bem-humorado lá. E aí, do nada, depois do almoço, te deu uma angústia, uma tristeza, um negócio ruim e não aconteceu nada. Você não brigou com a Isabela, você não viu nada que te chateou na rede social, você não viu nenhuma notícia triste. Não aconteceu nada, aparentemente, mas te deu aquela sensação ruim, aquele aperto, aquela bola, aquele negócio ruim. Por que acontece isso? Porque nosso inconsciente está lembrando de algo que conscientemente eu não sei o que é, mas ele vem à tona através de sentimentos ruins, como tristezas repentinas, angústias, raivas, nervosos repentinos. E também através da somatização, né? Quando do nada começa a aparecer aquelas manchinhas roxas, vermelhas no meu corpo, quando eu começo a ter um suor excessivo do nada, meu coraçãozinho começa a acelerar, através também da somatização. E aí, Freud descobriu o inconsciente em 1896. Foi a primeira pessoa a usar esse termo, que Freud que inventou a psicanálise, né? E o inconsciente, realmente, ele tá lá nesse buraco negro, que é como se fosse um buraco negro na mente, que está sendo inacessado. Para as coisas virem para o consciente, ela passa para o subconsciente, que é o meio termo entre o inconsciente e o consciente, até chegar na consciência. Só que o inconsciente, ele vem à tona como? Principalmente através da conversação, que na psicanálise a gente chama de livre associação. Quando eu deixo o paciente falar de vários assuntos que ele quer aleatório, mas o inconsciente está vindo à tona aí. Ele vem à tona também através de atos falhos. Por exemplo, eu cheguei aqui... Já ia te falar dos atos falhos, né? Do lado da pessoa... E é muito comum, e às vezes a própria pessoa não percebe. Não percebe, mas ela solta algo que não era pra falar, falando, por que eu falei isso? Ela nem se pergunta, né? Por que eu tô falando isso? Por que eu tô fazendo isso? Tem atos falhos muito sérios que coloca a pessoa no bico de sinuca. E tem os bobinhos. Muito sério é o quê? O marido chamar a esposa do nome da amante. É um ato falho. É um ato falho. Eu chegar aqui... Supondo que eu chegasse aqui de manhã, mas eu desse boa noite. É um ato falho, que eu tava doida que chegasse à noite, que o dia acabasse logo. Então, esses atos falhos traz muito inconsciente à tona. Sonhos. Os sonhos, eles são muito psicanalíticos, né? Raros sonhos são espirituais. A maioria são psicanalíticos, são psicológicos. E então, é isso daí. Quem me conhece, né? Eu tenho muito problema com sonho. Demais. Mas demais. Você sabe por quê? Eu não gosto muito de escutar conversas das pessoas, porque eu chego de noite e sonho aquilo tudo. Eu junto aquilo tudo. Se você chega e começa a me contar um caso da sua vida, né? Igual você falou, que fez o concurso, trabalho. É 70% de chance que eu vou chegar à noite e vou sonhar que eu tava lá com você fazendo um concurso. Ou você passou, eu não passei, ou eu e você passou. É desse jeito. Eu sou demais. Aí, às vezes, e se for problema, a probabilidade eu acho que sobe para 95%. Que quando os outros chegam assim, olha o que a fulano de tal me falou. Não me mostra, não. Ah, não, mas você escuta aqui. Não quero nem saber o que fulano de tal falou, porque... Eu chego e sonho. É mais normal do que você imagina, porque, na verdade, a gente sonha todo dia, só que não lembra. Só que você, de lembrar, quer dizer que sua mente está mais agitada. Mas você tem uma ideia, o pior sonho que tem, no sentido de sonho, aí pesadelos é outra coisa, é a pessoa sonhar que tá trabalhando. Meu marido trabalha na roça o dia todo, se bobear ainda sonha que tá mexendo com café. Na época do café agora é fácil. Aí cansa duas vezes. Cansa duas vezes. Os pesadelos é outra questão. Pesadelo mostra que o seu emocional não tá bom. Quanto mais pesadelo, quer dizer que mais fragilizado tá seu emocional. Mas os sonhos é muito natural e importante do inconsciente. Outra forma do inconsciente vir à tona é uma área que eu amo. Tem duas coisas na psicanálise que eu gosto muito, né? Fora os atendimentos individuais. Eu amo terapia de casal e eu amo também interpretação de desenhos. O desenho, eu costumo brincar que eles são muito fofoqueiros. Coisa, às vezes, que o paciente esqueceu de me contar ou não quer contar, no teste de desenho acaba vindo à tona. Então, o desenho é tudo. Até o formato da letra se torna um desenho. Então, eu gosto muito dessa área. E tudo isso traz o inconsciente para o consciente, porque a gente só consegue curar
aquilo que eu sei que eu tenho. Como que você vai curar, por exemplo, um problema no seu pulmão se você está tratando a barriga, se você está tratando a perna? É necessário você descobrir o que se passa, o que aconteceu, quais são os traumas, né, as travas, para ocorrer o processo de cura. E é um processo lindo. É desconfortável muitas vezes, mas é libertador. Não, com certeza. Eu amo. Eu falo que, graças ao bom Deus, a gente vive essa época das pessoas entenderem o valor da busca, né, na área da psicanálise, na área Sim. do psicólogo. Antigamente era considerado uma pessoa doida. Fala assim, eu não tô doido para poder ir no psicólogo, eu não tô doido para procurar um psicanalista. Sim. Hoje em dia, não, as pessoas entendem a importância. Você me falou fisioterapia desde nova. A gente vem de uma geração que está reconhecendo muito mais, né? Isso é muito bom para as pessoas buscarem ter essa vontade de melhorar, de buscar uma saúde mental com qualidade, com segurança, né? Saber lidar com a vida dela, né? Sim, sim. Ô, Rodolfo, antes o preconceito era muito maior. Mas hoje, no meio cristão, e quando eu falo cristão, é quem crê em Cristo, né? Uhum. Seja evangélico, seja católico. No meio cristão, infelizmente, ainda tem um bloqueio. Porque tem muitos cristãos que associam uma depressão com falta de Deus, que associa ansiedade com frescura, com falta do que fazer. E só quem passa sabe o que é. Com certeza. Eu sempre falo, quando eu vou ministrar em alguma igreja sobre esse assunto, né, de depressão, que o não aceitar ajuda de um profissional é não aceitar a ajuda de Deus. Porque a Bíblia fala que o dom da ciência vem de Deus. Então, se tem profissionais aí capacitados, quem capacitou? Deus. É como aquela pessoa que caiu no poço e começou a gritar: Senhor, vem me salvar. Deus envia o homem lá com uma cordinha, ele não quis subir. Não, vai embora, tô chamando por Deus. Senhor, vem me salvar. Aí veio o segundo homem com uma escada. Não, vai embora, Deus vai vir me salvar. Voltou o homem. Ele gritou de novo: Senhor, vem me salvar. Veio o terceiro homem com um outro instrumento lá para pegar ele. E ele também não aceitou. Morreu lá embaixo do poço, com fome, sede e frio. Chegando no céu, nossa, Senhor, eu tenho tanta fé, pedi tanto você me salvar. Aí Deus fala, mas eu fui, filho, 3 vezes. E nas 3 vezes você negou ajuda. Então, aceitar ajuda profissional é aceitar a ajuda de Deus. Com certeza. E eu estava comentando com você antes do programa começar, que Freud, tudo indica que ele era ateu, né? Mas eu também acho muito legal que Deus usa quem ele quer. Se Deus quiser usar um ateu, ele usa. Com certeza. Freud Com era ateu. certeza. E Freud tem muitas coisas que ele fala que tem muita associação da Bíblia. Uma das frases tem 2 frases de Freud que eu amo. Uma das frases que eu mais gosto dele é: não existe remédio mais poderoso do que poucas palavras bondosas. Essa frase Freud falou há mais de um século atrás. E na Bíblia, em Provérbios, se eu não me engano, 12, 18, fala que há pessoas que a língua é como ponta de espada, mas a língua do sábio é saúde. Então tem gente, Rodolfo, que você conversa, que você é ferido, pior do que um tapa na cara, pior do que uma faca enfiando em você. Mas tem pessoas que você conversa, que você sai de perto dela até assim, nossa, foi bom conversar com o Rodolfo. Bom, né? Que conversa boa, né? Que cura. A língua do sábio é saúde. Então, olha como é que o que o Freud falou na psicanálise encaixa com o que está na Bíblia. Sim, sim. E eu amo isso. Essa parte, né? Tudo que você falou, né? Eu sou uma pessoa de vínculo muito forte com a igreja, né? Já faz bastante anos. Tanto que eu trabalho, né? Eu sou ministro da Eucaristia hoje. E eu falo que Deus, ele escreve de uma forma muito linda, né? Você falou sobre usar pessoas que não são cristãs para poder Sim. trazer, né, a edificação de outras. Ou isso próprio está na Bíblia, né? Quando a gente pega sobre o sumo sacerdote que não acreditava em Jesus, ele pega e fala: é preciso que um morra para o bem de muitos. E ali ele estava sendo profeta, né, falando que na morte de Jesus muitos se salvariam.
Ele não estava entendendo o tamanho da realidade do que ele iria falar na frente, né? Mas se eu for começar a falar aqui de religião, eu gasto o dia inteiro. Nós vamos mudar essa conversa. Mas o olhinho até brilha, nós vamos ter que ótimo. voltar. Eu amo, né? Amo ler, amo estudar. Eu também. Eu desvirtuo muito fácil quando eu começo a falar da igreja. Mas eu também amo falar de fé. Por isso que o programa da rádio que eu tenho lá na Impacto FM chama Fé e Ciência. Porque, na verdade, Rodolfo, tudo que eu estudo nos meus livros de ciência, e olha que eu estudo muito, na verdade eu encontro na Bíblia. Com certeza. Então, as teorias, tá tudo comprovada lá também. Eu quero até avançar mais um pouquinho sobre meus estudos para você entender uma parte muito interessante, pode? Sim, tá faltando, né? Que você foi pro mestrado, tá no doutorado, o tempo vai passando, depois não dá conta. Então, vamos lá. Aí, eu fui pro mestrado em Ciência da Educação no Uruguai, porque eu amo viajar, e era meu sonho fazer fora. E eu precisava ir de 6 em 6 meses, ficar entre 15 a 21 dias, porque é presencial. Antes, não revalidava curso feito fora do Brasil de forma EAD. Tinha que ser presencial. Tanto que, para me revalidar na UFMG, eu precisei mandar os comprovantes das estadias, das passagens. Precisou mandar tudo. Não somente a minha dissertação essas coisas. Então, eu fui para lá para o mestrado no Uruguai, fazer ciência da educação. Nunca quis dar aula em faculdade, mas eu sempre tive o sonho de fazer mestrado. Lembra que eu falei? Não foi na Argentina. Até aí, mas foi no Uruguai. E aí, quando eu estava terminando o mestrado... Não, no meio do mestrado, eu comecei a neurociências. Não, peraí, tá errado. Concluí o mestrado. Antes de concluir o mestrado, eu comecei o doutorado. Mas eu já estava na parte final da dissertação. E eu lembro que um dia eu tava tomando banho, meu marido, né, tem costume de ficar no banheiro lá perto pra gente ficar conversando. Aí ele, Maiara, graças a Deus, acabou no mestrado, a gente tá gastando muito, agora dá pra economizar. Aí eu quietinho, né, pensando, mas eu quero fazer doutorado. Não acabou, não. E ainda falta muito. Eu quero doutorado, não acabou, não. Fiquei quietinha. Quando surgiu a oportunidade, eu fiz 4 processos seletivos. Eu fiz 3 para psicologia e 1 para educação. Porque a educação ia ser muito fácil eu conseguir entrar, porque eu já estava vindo de um mestrado em educação. Eu só ia dar continuidade na pesquisa sobre motivação docente. E a psicologia ia ser muito mais difícil, que eu ia ter que começar do zero na pesquisa. E por incrível que pareça, Deus abençoe que eu passei nas 4. Aí eu pensei, ai meu Deus, e agora? Onde eu vou? Uruguai ou psicologia? O doutorado em educação era no Uruguai. O doutorado em psicologia, os 3 seriam em Buenos Aires, na Argentina. Assim, vou para Buenos Aires, Argentina. Aí eu lembro que eu falei, gente, eu sempre quis fazer mestrado na Argentina, vou fazer doutorado lá, glória a Deus. Quando eu vi que a abordagem do doutorado em psicologia era psicanálise, me animou mais ainda. Aí eu comecei o doutorado lá, e eu falei, Senhor, já que eu tô fazendo doutorado em psicologia, que é tão difícil, tô vindo de uma área muito diferente da educação, que não seja somente para algo científico, que seja algo que vai glorificar teu santo nome. Meu Deus, eu quero uma tese que mesmo se eu não colocar o seu nome lá, mas eu vou colocar nos agradecimentos, que dá para sentir o Senhor. E aí me veio em mente pesquisar sobre espiritualidade. Que eu pensei assim, eu vou lá no Hospital do Câncer, vou pesquisar espiritualidade em pessoas que estão no processo de cura, para ver como que a espiritualidade contribui nisso. Porque a própria Organização Mundial da Saúde, hoje, atribui que a espiritualidade realmente ajuda. Sim. Só que aí eu pensei, espiritualidade não vai dar certo. Porque a espiritualidade é muito amplo, né? Tudo é espiritual, muita coisa é ampla. Aí eu pensei, meu Deus, não dá certo não. E agora? Aí veio na minha mente, gratidão. Tem um versículo da Bíblia que fala em tudo dai graças, sabia? É em tudo. É nas partes ruins e na parte boa é tudo. Com certeza. Sim, gente, gratidão é muito bíblico. Vai ser gratidão. Mas aí eu tive um empecilho, Rodolfo. É Rodolfo, falei certo. Tive um empecilho, Rodolfo. Os psicanalistas famosos não estudam não estudam sobre gratidão. Para você ter uma ideia, nem Freud tem escritos aprofundados sobre ela. Como que eu vou fazer uma tese inteira, com mais de 250 páginas, com um autor? Eu só achei Melanie Klein.
E aí abri a boca e chorar. Falei assim, meu Deus, e agora? Não vai ser possível. Não vai dar certo, Não vai dar certo, como que eu vou e pegar? agora eu vou ter que mudar montar? o tema. Porque achar um tema já é difícil. Imagina. Tava lá na Argentina com meu marido, que eu tava em época de aula. Isso já era meia-noite. Eu tinha acabado de orar a Deus. Falei, Senhor, e agora? Não tem autores que falam de gratidão suficiente para mim fazer uma pesquisa doutoral. Aí eu fui, orei. Quando eu acabei de orar, que eu fui deitar, eu recebi uma mensagem de uma menina chamada Natália, de Orizânia. A mensagem era um PDF rosa. Quando eu abri o PDF, tava grandão lá, carta de gratidão. Foi minha resposta, que era para mim fazer. Inclusive, o que eu estudo no doutorado é carta. E é carta de gratidão. Que bacana. Conversei com os responsáveis da minha universidade, que chama UCES, e eles me permitiram, além da psicanálise, eu colocar uma segunda abordagem, que é a psicologia positiva. A gratidão é muito falada na psicologia positiva. Então, aí, através agora desse tema que Deus me deu, eu fiz a neurociência, porque eu quis estudar como que... É uma pós-graduação de 1 ano. Eu fiz a neurociência, eu quis estudar como que a gratidão, ela interfere na mente. A gratidão é tão potente que ela libera hormônios antidepressivos, que é a serotonina. Então, eu quis estudar isso, o efeito dela no cérebro. E através desse tema do doutorado, Deus me permitiu ir para o USP, eu apresentei trabalho lá, ano passado, em maio do ano passado. Mês que vem, eu vou para o Chile apresentar um outro trabalho, onde eu faço um comparativo. Eu peguei uma participante aqui lá em Divino, de uma mulher que escreveu uma carta de gratidão para uma pessoa, que ela tinha uma gratidão lá, por ter feito um favor para ela, e peguei uma mulher de Belo Horizonte com as mesmas características, 45 anos, cristã, inclusive da mesma denominação que a Assembleia de Deus, um filho e casada. Mesmas características, para escrever uma carta de gratidão lá, em Belo Horizonte. E a diferença cultural na demonstração de gratidão foi muito grande. Aí esse trabalho foi aprovado lá no Chile. Que bacana, eu tô indo mês cara. que vem apresentar lá. Glória E você já tá há 3 anos já no doutorado. 3 anos. Eu tô na parte do projeto. Já tá na parte do projeto. Então falta 1 ano ainda, ou pode estender mais o Pode doutor? estender mais. Pode estender mais. Pode. Oh, que bacana, cara. Que Mas eu tô bacana. produzindo. Eu tô há 3 anos, tô na parte do projeto, eu tô produzindo muito. Que bacana. A gente fala, né, que estudar é sempre muito bom e, principalmente, estudar pontos específicos, porque são ali que a gente tem novas descobertas, que a gente tem novas ciências sendo criadas, a gente tem toda essa busca, né? E o papel do doutorando, né, ele é ser um pesquisador. Sim, sim. Ele, ao contrário de uma pessoa que está se graduando, que ela está aprendendo com aquilo com os mestres, né? O doutorando, não, ele está ali junto dos mestres, mas também criando novas coisas. E, igual você falou, eu acho que um sinal de Deus Foi um sinal. é quase sua vocação, né? Aquela busca, né? De falar assim, olha, é isso aqui, ó. Sim. Que você vai desenvolver para mim, né? Então, que ótimo, cara, que ótimo. Hoje, né, a gente tem um desinteresse muito grande das pessoas em estar buscando estudos, né? O meu irmão tá lá em Viçosa e ele conta como que as faculdades estão tendo essa dificuldade de lidar com pessoas para incentivá-las a buscarem, né, doutorados, mestrados, porque tem um desinteresse muito grande. Eu não sei nem explicar o porquê, se foi por causa de, né, costume, de estilo de vida, porque antes a gente sempre crescia escutando, né, você também, a gente tem a idade parecida, estuda para você ser alguém na vida. Né? A gente cresceu muito com isso, muito forte, né? Você tem que estudar para você ser alguém na vida, ter seu futuro garantido. E aí acabou que, e eu acho extremamente importante, né? Mas acabou que eu acho que os novos jovens, eles foram desanimando um pouquinho do estudar, né? Ou você não acha isso? Eu acho, eu tenho certeza. É claro que tem fatores que acabam contribuindo para esse desânimo. Porque eu vou te dar um exemplo. No Brasil, o filtro é para entrar nas universidades. As universidades federais, né, as gratuitas, são muito difíceis de entrar. Tem aquelas provas que têm um nível de dificuldade muito grande.
No exterior, igual no mestrado, por exemplo, o filtro é quando já está lá. Tanto que as turmas é feita uma estatística todo ano. E essa estatística não muda. Varia muito pouco a porcentagem. Mas, geralmente, aqui na América Latina, nos mestrados, a cada 30 pessoas na sala de aula, somente 3 formam. Por quê? Por causa da dificuldade que é. Então, a pessoa entra muito facilmente, né? Ela faz um processo seletivo, ela manda o interesse dela de pesquisar, ela coloca lá como que seria essa pesquisa, vai ser aprovado ou não, é muito simples. Não é uma prova. Mas lá dentro, pouquíssimos permanecem. Graças a Deus eu fui uma das 3. E eu lembro que eu falei, eu vou ser uma das 3, em nome de Jesus. É difícil. Aqui não dá nem oportunidade da pessoa passar nesse filtro quando tá lá, porque é antes. Então isso acaba também gerando uma desmotivação. Só que o desinteresse realmente está muito menor, mas você vê que a população ela tem valorizado muito o supérfluo. Então, não é criticando, é comentando e questionando. Por que uma pessoa no TikTok que não agrega cultura ganha rios de dinheiro muito além do que, por exemplo, um médico? Então, se você for ver, é como que está sendo distorcido os valores realmente. Com certeza. E acaba desmotivando as pessoas a buscar o estudo. Eu acho que o dinheiro ele influencia muito. Eu acho que foi o principal. Porque, igual a gente falou, hoje a gente pega uma pessoa, ela estuda, e aí ela sai da faculdade, ela vai ganhar R$2.000. Né? Ganha 2.000, 2.500. Numa faculdade de base, né? Assim, tranquila, como um cargo de professor. Não sei quanto que tá valendo um cargo, mas deve estar em torno de ser um cargo completo. 2.500, 2 e pouco. Aí, igual você disse, aí às vezes a pessoa ela tem um pequeno foco na rede social e nem estudo ela tem. Às vezes ela é até um menino ainda, ela nem formada. Adolescente. E ela tá fazendo, não tô falando de rio de dinheiro não, tô falando que ela tá fazendo já 4, 5 mil reais. E aí você fica assim, o que eu tô fazendo na minha vida aqui? Poxa, eu tô dedicando tanto, porque você disse, você tá fazendo um doutorado fora, você tá cansando, gastando dinheiro. Sim, que você falou, você tá muito. Indo pra lá, trabalhando, noite sem dormir. Nossa, é muita coisa. Aí, às vezes, o retorno, ele não coediz, né? Por isso que eu falo que tem que valorizar muito a vida do estudante, né? Eu tenho 10 anos indo pra faculdade, né? Eu estudo porque gosto mesmo, mas eu sempre entendi esse valor que... Eu falo, nossa, gente, tem que valorizar, porque a vida do estudante é uma vida sofrida e, às vezes... Né, o financeiro atrapalha muito, porque uma das coisas que a gente mais diz aqui também nem tudo é dinheiro. Nem tudo é dinheiro, mas quase tudo vai... O dinheiro ele vai depender. Inclusive, né, uma própria igreja, ela depende, ela tem as contas dela a pagar, ela tem que se manter, ela tem que se sustentar, né? Então, é muito difícil, às vezes, uma pessoa estudar e o dinheiro não colaborar, né? Ela tá dedicando tanto da vida dela e só. É muita paixão para ela permanecer, às vezes, né? Se ela não conseguir esse sucesso, né? Esse retorno financeiro na vida dela. Sim, que infelizmente, muitas vezes, né, numa pessoa que estuda muito, o retorno financeiro não é proporcional ao esforço e ao tempo dedicado mesmo, não. Que era para ser o contrário. Exatamente. Igual ele falou, né? Era para ser o contrário. Não precisa nem ser mais ou menos, né? Porque são muitas coisas que são relevantes. Mas eu falo assim, tem que ser muito estável e bem lá em cima, né? Uma faixa etária de uma pessoa que está, né, já no nível de doutorado, uma pessoa que está no nível de mestrado, já não é a mesma coisa de uma pessoa que está cá embaixo, na graduação base, né? Tinha que ser bem destacado isso daí. Mas assim, voltando dentro da área, né? Senão a gente se perde, o horário já vai passando. Eu tenho algumas perguntas também a se fazer, né? Você comentou muito sobre Freud, sobre o inconsciente, sonhos, né? Hoje, você ainda tem lá o seu consultório lá, né? Ele tá em atividade mesmo com você estudando, né? Você tá dando conta disso tudo. Dou conta, eu estudo de madrugada. Me diz, o que mais tem te sido procura das pessoas que elas estão com dificuldade, como você falou, ansiedade, ou seja, depressão, tristeza, o que mais te procura
que você vê de sintomas nas pessoas que são seus pacientes hoje, assim, fala assim, nossa, a gente vive uma época que a ansiedade está mais forte que a depressão. O que é? Me conta. Ou a gente não pode falar assim? Podemos falar. Hoje, a procura maior em consultório é transtorno de ansiedade. E, em segundo lugar, é a depressão. Porque, na verdade, a ansiedade, né, o transtorno de ansiedade, como o próprio nome fala, não é uma doença, é um transtorno. E o que diferencia a ansiedade do transtorno? É justamente a intensidade e a frequência dos sintomas. Porque a ansiedade, ela é bom ter. Porque a ansiedade mostra que eu sou uma pessoa com a mente saudável. Tanto que o psicopata, por exemplo, não sente a ansiedade que a gente sente. Então, a ansiedade é bom ter. Aquela ansiedade da expectativa, viajar, dá aquele friozinho, vou apresentar um trabalho, dá aquele nervosinho. Essa ansiedade é bom. Só que a partir do momento que ela me gera sintomas, né, que é aqueles comuns, falta de ar, coração acelerado, tremores, sudorese, dor de cabeça por cima, dor na nuca, que desce assim pro braço. Esses sintomas, falta de sono, aí ela se tornou transtorno. Ela deixou de ser uma ansiedade comum e virou uma ansiedade patológica. Já a depressão, por ser uma doença, as pessoas têm mais receio. Viu a diferença? Transtorno e doença? Uhum. As pessoas têm muito mais receio de confessar e de procurar um médico para ter o diagnóstico de depressão. Então, muita gente acaba também chegando no consultório falando que tem ansiedade, mas também tem uma depressão. Mesmo que seja o tipo 1, porque tem o tipo 1, 2 e 3. Leve, moderado e severo. Então, a depressão, ela é uma doença, porém ela tem cura, né? Graças a Deus por isso. A depressão, tem pessoas que curam e pode sim voltar a ter recaída, mas eu conheço pessoas que curou e nunca mais teve recaída. Uhum. A ansiedade também, tem pessoas que tá num nível extremo de transtorno de ansiedade com crises, que virou crise de pânico, a ponto de achar que vai morrer a qualquer momento. E curou também o transtorno, que a ansiedade não cura, que é normal. Uhum. Curou o transtorno e não teve mais a crise, porque ela até consegue sentir quando vai ter uma crise e controla. Então... E qual que é, né, o papel do psicanalista com esse tipo de paciente, né? Qual dos dois? Com o da ansiedade, principalmente, né? Porque eu acho que ela, igual você me falou, né? Tá sendo a primeira, virou, eu acho, uma das causas pós-pandemia aí que a gente vive, a nossa nova... nosso novo transtorno moderno. Antigamente estava sendo a depressão, né? Até a pandemia, a depressão tomou conta, pós-pandemia, ansiedade. Como que o psicanalista ele vai se abordar, né? Porque igual você mesmo disse aqui, você aprende que o paciente, ele vai ser sempre ele que vai se autoajudar mais, e você vai ser um caminho para ele poder buscar essa ajuda. Como que ele vai pegar e ele vai trabalhar com o paciente? Sim. Ô, Rodolfo, eu faço um tratamento onde eu acompanho meus pacientes. Eu gosto de falar esse nome, porque eu tô junto com eles. Uhum. Então, enquanto psicanalista, né, nesse acompanhamento terapêutico, eu conduzo ele nesse processo de cura, onde ele vai ter um autoconhecimento para ter um autocontrole. Porque se ele está tendo crise de ansiedade, é porque tem gatilhos para isso. Existem fatores inconscientes que levaram ele a desenvolver esse transtorno. E existem situações que são gatilhos, mesmo que ele não perceba, para estar ocorrendo aquelas crises. Nunca é sem motivo nenhum. Nunca é do nada. Sempre tem um motivo inconsciente. Isso pode estar relacionado ao estilo de vida, pode estar relacionado ao passado, pode estar relacionado a... São inúmeros os gatilhos que pode estar acontecendo? Sim. Você tem uma ideia, até cheiro. Que a pessoa nem está sentindo é um gatilho. Então, pode ser coisas do passado, da infância, porque, na verdade, a infância nunca fica somente na infância, a vida adulta, ela traz rastros muito grandes. Uma das coisas que Freud fala também. Freud fala. Então, pode ser da infância, mas pode ser da adolescência, pode ser de ontem. Então, tá em todo momento da vida. Eu tenho 35 anos, meus 35 anos da vida, o inconsciente tá ali, o trauma pode estar ali.
Então, o papel do psicanalista, o meu papel enquanto psicanalista é justamente esse: conduzir meu paciente ao autoconhecimento para então ele venha ter o autocontrole e se libertar das crises. E funciona muito, é um processo que eu falo que é muito leve. Eu também falo, como eu falei aqui agora há pouco, é desconfortante porque o desconfortável não é falar, é você se ouvir. A mente, ela não diferencia um sofrimento passado do presente. Por isso que existe uma frase que fala ressentir. Quando eu não perdoo que eu estou ressentindo, eu estou sentindo novamente, sentindo, ressentindo e sentindo. Se eu fui traída 10 anos atrás e todo dia eu lembro daquela traição, me questionando, eu estou sentindo a dor como no primeiro dia que eu descobri. Olha como é que a nossa mente é incrível. Então, mesmo que eu não perceba, aquilo está me corroendo, está me fazendo mal, está afetando a minha saúde física, porque existe até estudos científicos que mostram que vários infartos acontecem por conta da falta do perdão, por conta de ressentimento, de mágoas, de rancor. Então, a pessoa que tem sintoma é porque tem alguma causa. O sintoma está falando algo que a boca está calada. Quando a boca cala, o corpo fala. Sim. Então, no meu acompanhamento, eu faço, eu conduzo a pessoa a falar, mesmo que de forma desconfortável, mas muito leve. Ela tem que se ouvir, mas assim, o inconsciente vai vindo para o consciente e ambos vamos se conhecendo para que ele se reconheça mais ainda. Tem a frase também: quanto mais eu te conheço, mais eu ajudo você a se reconhecer. O processo terapêutico é isso. Então a pessoa que fala sozinho também tem uma vantagem sobre a pessoa que não fala, que fica calada. Outra coisa aí que os meninos me criticam muito. Eu converso dentro de casa o dia inteiro, sozinho. Eu resolvo meus problemas e eu começo a ficar assim. Nossa, essa televisão não tá desse jeito aqui. Por que essa televisão tá tudo... Ah, por causa do pé da mesa que essa televisão... Aí eu começo a perguntar e eu mesmo responder. É que você pensa alto. É super saudável. Super saudável. Tem nada de anormal aí. Ele fala assim, o Rodolfo tá ficando maluquinho. Eu falo assim, gente, eu acho que eu penso melhor quando eu tô falando. É que também seu inconsciente deve pensar assim: eu gosto tanto dos meus conselhos que eu pedi eles pra mim mesmo. Ai, nossa senhora. Eu sou criticado demais, porque eles convivem comigo e eles falam assim, cara, você é muito diferente do normal. Na rua também acontece? Você andar falando sozinho? Demais. Eu fico assim, gente, quem é que tá vindo? Só que eu vou falando, né? Ah, tá falando de tal. Nossa, não. E quando eu faço nesse valor, eu sou muito de gesticular. Às vezes eu tô andando assim, aí do nada, eu fico assim, nossa, é isso mesmo que eu vou fazer. Aí os outros estão passando, eles olham pra mim e falam, o que eu tô falando? Quieto, que eu só não penso. O olhar julgador. Não, do nada eu falo, isso mesmo. Aí todo mundo olha assim, o que tá fazendo? Desse jeito. E assim, outra coisa, né? Hoje, você falou do doutorado, né? E sobre os resultados da sua pesquisa. Você já tá tendo resultado? Você tá em qual fase dela? Né? Você está de coletar os dados, você está na fase de já tá, né, discernir sobre os dados que foram feitos, você está na base de buscar, né, igual você falou, só encontrou um, mas em qual fase que você está dentro da sua pesquisa que você está fazendo? Dentro do doutorado, eu estou no projeto. Eu só começo a coletar dados na tese. Sim. Então, no doutorado, eu estou no projeto. Só que por causa do doutorado, eu tenho feito muitos artigos do meu tema, gratidão. Esse da USP, que eu apresentei na USP, né, ano passado, e esse do Chile. Esses artigos eu tenho resultados. Igual, por exemplo, o que eu vou apresentar no Chile, o resultado é muito interessante. Conta pra nós. É porque a pessoa de Divino tem 20 mil habitantes. BH tem 2 milhões. E lá vai ser um congresso que vai abordar, através do método Rorschach, as diferenças culturais. Então, o meu tema de pesquisa lá, que eu estou levando, se chama Diferenças Culturais na Expressão por Escrito de uma Carta de Agradecimento, através do método ADL. Então, o resultado da minha pesquisa é o seguinte: aqui em Divino, a pessoa ela usou muito mais expressões religiosas. Então, consequentemente, eu vou falar um termo aqui científico, porque é da minha pesquisa. Fálico genital. E também deu anal secundário. E lá de BH, deu fálico uteral. E também um pouco de fálico genital. O que isso mostra?
que as expressões populares em divino são maiores por ser interior. Inclusive, expressões populares religiosas. Porque eu falo muito, fica com Deus, que Deus te abençoe. Eu realmente quero que a pessoa fique com Deus, que Deus abençoe ela. Mas acaba se tornando uma expressão cultural de certa região. Sim, sim, sim. Né? Lá em BH, por mais que a mulher também é cristã, por mais também que ela é da mesma igreja, ela não usou a expressão cultural religiosa. Então, isso eu achei muito interessante. Da pessoa que mostra uma gratidão de coração, mas sem usar, né, a parte religiosa, mas a pessoa daqui, ela associou muito a ajuda como sendo enviada por Deus. Como que foi Deus que enviou aquela ajuda que a mulher ofereceu para ela. Nossa, foi Deus que colocou no meu caminho, graças a Deus isso. Essa foi a maior diferença. E eu acho isso lindo, porque uma das coisas que eu mais amo na minha cidade é justamente esse acolhimento no falar, no agir e a fé. Divino tem uma movimentação cristã, né? O trabalho católico lá, o grupo de oração é muito ativo. Grupo de oração católico na Rua Nova, na praça. Orizano também é muito ativo. Eu Mas acho lindo. é algo, né, dentro da fé que tem se sobressaído muito mais os locais pequenos, né, que ainda está guardando a herança religiosa, né? As cidades grandes, elas têm sido um pouquinho... Foi se perdendo devido ao ritmo de vida, né? Ritmo corrido. Ontem a gente tava com uma mulher aqui que ela falou que ela morou em BH e ela falava que o que ela menos suportou na cidade grande foi o ritmo, porque é tudo muito agitado, é tudo... Parece que você não vive, você sobrevive. É tipo, eu vou acordar de manhã, vou ter que trabalhar, vou ter que pegar o ônibus, do ônibus vou pegar um Uber, do Uber eu vou estar para tal lugar e eu tenho que estar num ponto da cidade, então é tudo demais. Enquanto aqui todo mundo é pertinho, todo mundo conhece todo mundo, é tudo muito mais tranquilo, mais devagar, né? Um detalhe importante, o céu. O céu do interior, ele acaba sendo diferente do céu de cidade grande, né? Por conta das fábricas, né? Das fumaças. E só da gente olhar para o céu igual o pôr do sol tem ficado muito avermelhado, laranja, né? Não somente amarelo. A gente olha, a gente lembra de Deus. Nossa, olha que coisa linda, que Deus é um artista mesmo. Você não pensa isso também? Com certeza, com certeza. Então, até o contato com a natureza acaba aumentando essa espiritualidade. Então, eu achei muito interessante. Por isso, essa diferença que acaba culturalmente também sendo. Bacana, bacana. E aí, essa fase de projeto, ela tende a durar mais uma boa temporada? Você tá ansiosa para começar a parte de pesquisa do campo? Como é que é? Essa fase do projeto, esse ano eu entrego ele. Que graças a Deus eu já tenho uma orientadora que é maravilhosa, a doutora Suzana. Ela, inclusive, ela é diretora do doutorado. Olha ela é só. minha orientadora. Glória a Deus, amo ela. E aí eu entrego o projeto esse ano, ele sendo aprovado, aí eu já começo com a pesquisa. Eu não tô muito ansiosa, não. Tô deixando a vida me levar. Ah, meu Deus. Mas tá fluindo muito. Oh, que bacana. Eu acho que, assim, né, dentro daquilo que eu queria falar, faltou muito. Eu tava muito ansioso e eu fico olhando aquela câmera ali, que eu acho que ela até parou agora, ó, de tanto que eu tava olhando ela, mas ainda tem a de cá. Então, assim, infelizmente ela trabalha com bateria, ainda passou de 1 hora. Eu até falei com você que era 45 minutos, né? Mas, assim, foi um prazer ter você aqui. Eu vou querer você vir de volta. Aí nós vamos trabalhar assuntos específicos dentro da psicanálise. Hoje foi um dia ótimo para as pessoas poderem te conhecer, saber um pouquinho do seu trabalho, dos seus projetos, de como que é essa vida de uma pessoa que está buscando um doutorado numa área tão específica, né? Abordando uma pesquisa que não é comum. Nada comum, né? Igual você disse, achou apenas uma autora. Na psicanálise. Na psicologia positiva, ela é muito comum. Sim, na psicanálise. Então, assim, que é o que você está fazendo, né? Que é o importante. Então, assim, vai ficar um convite para você poder vir uma nova vez, de compartilhar ainda mais conosco sobre todo o seu trabalho, toda a sua pesquisa, contar mais dos resultados. Eu quero para a gente poder vir falar sobre ansiedade, depressão, falar sobre estilo de vida, né? Saúde mental. São tantas coisas que são boas a gente falar, que só enriquece. Eu falo que aqui é algo muito específico, porque as pessoas, elas, ao escutar, elas conseguem aplicar aquilo na vida delas. Sim. O quanto eu já não aprendi hoje com você aqui, né? De
como que a gente, às vezes, pode pegar e perceber que, nossa, será que eu tô tendo pesadelo demais? Será que isso daqui não tá sendo algo que tá acontecendo na minha vida por algum motivo? Exatamente. Então, a gente sempre consegue aprender e buscar a ajuda necessária, né? Isso de diversas áreas. Então, foi um prazer ter você aqui. Vai ficar o convite, né, pra Prazer pegar, é meu. voltar uma nova vez, tá bom? Prazer é meu, muito obrigada, tá? As perguntas foram muito pertinentes, foi um bate-papo muito leve, muito bacana, e eu tô à disposição pra gente voltar e falar de outros assuntos, sim. Assuntos de psicanálise, saúde mental é infinito. Então, tô aqui. Então tá ótimo. Hoje seu Instagram é... Maiara Eleutério, psicanalista. Se pegar, consegue te encontrar. E tem seu escritório que fala ou não? Isso, é consultório. Consultório. Tem, lá em Divino, só que eu só atendo com hora marcada. Uhum. Aí tem um telefone pra entrar em contato, ou pode entrar também pelo próprio Instagram. Pelo próprio Instagram. Então é ótimo, então, que aí já a pessoa pode pegar, te procurar, quem tiver aquela familiarização pelo podcast e de entrar em contato com você. Tô à disposição. Foi um prazer e Foi um prazer. ficamos assim. Tchau, tchau.